aqui junto com o Regis. O Regis, ele foi capturado aí para poder fazer um tour com o time da imprensa. Então ele está chegando já já e a gente vai falar sobre diversidade e inovação. O pointer não está passando. Foi. Bom, antes até de colocar todo o slide aqui para vocês, eu queria trazer um pouco do que é o conceito efetivamente, do que é a diversidade, equidade e inclusão, que a gente chama de DEI, e por que é importante a gente falar delas dentro das corporações, das instituições privadas. Então vou colocar aqui alguns tópicos para vocês. O primeiro deles, uma equipe diversa, ela aumenta o desempenho. Se vocês olharem para o lado, se vocês observarem todas as pessoas que estão aqui nesse evento, se vocês observarem o círculo de amizade de vocês, da onde vocês estudam, da instituição da onde vocês estudam, vocês vão ver o quão diverso são essas pessoas. E quanto mais a gente tem um time diverso, mais a gente tem opiniões, mais a gente tem ideias diferentes, mais a gente tem pontos de vista, perspectivas diferentes. E com isso, a gente consegue aumentar o desempenho, o resultado de algo que está sendo feito. A gente consegue estimular a criatividade e aumentar a inovação, porque são diferentes pessoas. Com diferentes criações que vieram de diferentes famílias, trazendo um ponto de vista sobre determinado assunto. A gente consegue, sim, apresentar um maior retorno financeiro, né? As instituições, elas são privadas com fins lucrativos. E quando a gente fala que aumenta o desempenho, que aumenta a inovação, consequentemente, a gente tem um maior retorno financeiro e, por fim, a atração e retenção de talentos. Então, quando a gente fala de diversidade e inovação dentro de uma instituição privada, dentro do ambiente corporativo, eu estou falando que o papel, ele é social. Ai, Jesus amado. Eu estou falando que o papel, ele é social e também competitivo. Então, a gente fala desse primeiro aí como um cumprimento do nosso dever enquanto cidadão, de um dever moral e também a nossa responsabilidade enquanto instituição privada sobre questões sociais. E esse segundo, a gente fala aí que o mercado demonstra que diversidade nas empresas, que sem diversidade as empresas elas não são competitivas. No final do dia, a diversidade, né, colocando em palavras simples, a diversidade é quando a gente diz que é ser convidado para uma festa. Quando a gente fala de equidade, é garantir que todos saibam dançar. E inclusão é quando você convida a pessoa efetivamente para ir para o centro da festa e dançar. E é essa tríade de diversidade, equidade e inclusão que a gente cria o senso de pertencimento, de quando a gente se sente parte de algo efetivamente, quando a gente se sente de verdade incluído dentro de um ambiente das pessoas que nos rodeiam. E a gente nunca pode perder de vista, enquanto empresa, enquanto Schneider, o nosso propósito. E o nosso propósito, galera, é muito simples. O nosso propósito é empoderar a todos para aproveitar ao máximo a nossa energia e recursos, fazendo uma ponte entre progresso e sustentabilidade para todos. E aqui dentro da Schneider, a gente chama isso de Life On. E galera, Life On é Life On mesmo, não tem tradução. Exato. Qualquer coisa que a gente tente traduzir Life On não vai expressar efetivamente o que a gente quer dizer quando a gente traz essa palavra em diversos posicionamentos que a Schneider possui. E como que a gente traduz tudo isso? A gente tem o nosso EVP, que é a nossa proposta de valor, que é composta por uma tríade. São 3 palavrinhas ali. O próprio propósito, que a nossa missão é trazer energia e eficiência para possibilitar vida, progresso e sustentabilidade para todos. A gente tem a inclusão, então a gente tem a inclusão como parte do nosso EVP. E o EVP é como a gente se mostra para fora, é como a gente, enquanto companhia, da porta para fora se mostra para o mercado. E aí quando vocês olham e falam, bacana, legal, quero trabalhar ali naquela empresa porque ela tem um EVP de propósito, inclusão e empoderamento. Então, a inclusão que ali dentro dos sinônimos faz parte do que é a diversidade, ela já está no nosso EVP e é assim que a gente se mostra para o mercado.
E quando a gente fala dos nossos valores, olha aqui no meio de novo, falando de abraçar as diferenças. Então, de novo, a diversidade ela está nos nossos valores. E o que são os valores? Os valores dentro de uma empresa é como é ditado, é como a gente dita o modo das pessoas se comportarem dentro da companhia. Então, o EVP é como a gente se mostra para fora e depois que essas pessoas passam a fazer parte da empresa, os valores ditam o nosso dia a dia. Então, entre ali, colocar o cliente em primeiro lugar, ser disruptivo, aprender todos os dias, ser dono do negócio, a gente também tem a diversidade, equidade e inclusão sendo traduzido ali por abraçar as diferenças. E tudo isso, galera, está alinhado porque a Schneider, ela é a signatária da ONU, não sei se vocês tinham essa informação, e a gente fez todo esse desenho, primeiro, porque a gente tem um posicionamento por questões sociais, mas também porque a Schneider ela é a signatária da ONU, e a gente tem as 17 ODSs, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar. Então, há uns anos atrás, aí, diversos países se reuniram e traçaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para uma agenda até 2030. E, com base nesses 17 objetivos que foram traçados aí nessa época pela ONU, esses 17 objetivos, eles são desmembrados em 169 metas. E a Schneider, por sua vez, colocou 6 compromissos de longo prazo com base nessas 17 objetivos. Então, a gente tem ali as questões de clima, questões de sermos eficientes com os nossos recursos, confiança, de novo, questões de equidade através de todas as oportunidades que a gente tem aqui dentro da empresa, aproveitar o poder das gerações, mais uma vez aqui estamos falando de pessoas, e empoderar as comunidades locais. Então, com base nas 17 ODSs, a Schneider ela colocou 6 compromissos de longo prazo. E, galera, esses compromissos de longo prazo, eles são globais. Então, isso que vocês estão vendo aqui não é Schneider Brasil. Isso que vocês estão vendo aqui é Schneider Mundo. Então, cada Schneider, em cada um dos mais de 100 países que a gente está presente, possuem esses mesmos 6 compromissos de longo prazo. Por sua vez, esses 6 compromissos de longo prazo, eles se dividem em 11 mais 1, que um é local, um é apenas Brasil. Mas quando a gente fala de metas públicas, a gente tem 11 que são globais. E são todas essas aqui. Peço desculpas por ela estar em inglês, mas a gente trabalha com todo esse material em inglês, porque, de novo, não é Brasil, é global. E o que eu queria trazer de destaque aqui para vocês é esse ponto 8, tá? Que aqui é onde a gente fala efetivamente de pessoas, onde a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, onde a Schneider ela tem uma meta pública de ter 50% de contratações de pessoas do sexo feminino, 40 pessoas em cargos de posição de liderança e 30% das pessoas em cargos executivos, né? Aqueles que são diretos ali dos nossos... Oh, Regis, vem. E 30% do nosso time executivo também composto por pessoas do sexo feminino. Então, isso aqui tudo que vocês estão vendo são metas públicas que a Schneider possui, onde a gente se comprometeu, veja, até 2025. A agenda da ONU é até 2030 e a gente se colocou o desafio de atingir tudo isso até 2025. E para atingimento de todas essas metas até 2025, a gente tem targets muito claros, a gente tem metas internas muito claras, onde cada um dentro da companhia, e aí, gente, não estou falando só da área de RH não, tá? Todo mundo dentro da companhia é responsável pelo atingimento aí dessas metas até 2025. E aí a gente vai desmembrando a cada ano, e aí aqui são os atingimentos que a gente teve até o primeiro quarto desse ano, até o primeiro trimestre desse ano. E aqui também para vocês terem uma visão também de evolução, quando a gente fala de mulheres em posições dentro da companhia, do que a gente tinha em 2017, quando tudo isso começou, quando essa história toda, quando essa conversa toda começou, até o ano passado, e o que a gente tem de target para 2025.
alguns números ali vocês acompanham que a gente tem uma dificuldade um pouco maior, porque nós somos uma empresa de engenharia e é um desafio de verdade para a gente, né? Porque a maior parte, quem faz engenharia aqui sabe, é só olhar para dentro da sala, a maior parte ali é composto por homens. Então a gente tem esse desafio que a gente se colocou, porque as mulheres existem e se elas existem, elas têm que estar trabalhando aqui com a gente. Então esse é o Samira, objetivo que a gente tem. Conta. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Vou checar o microfone. Eu costumo dizer que esse é um papel não só das empresas, né? É um papel da sociedade. Não basta eu ter metas agressivas, e eu tenho, tá? Na minha divisão, tenho metas para trazer mulheres para o time, porque a gente tem que ter 50% de representatividade das mulheres dentro de qualquer que sejam os tópicos, né? Vocês veem que a gente mede todos, né? Em times diferentes. Mas é um papel de todos nós, o papel da sociedade como um todo, né? Se eu tenho uma área super técnica que poucas mulheres se formam nessa profissão, então eu tenho mais dificuldade de encontrar essas pessoas para trazer para dentro. Então, vão para o mercado e contem para suas amigas mulheres para elas fazerem engenharia também, gente. Porque aí a gente vai ter mulheres na engenharia, a gente vai conseguir contratar mais mulheres, né, Samira? Exatamente. Eu estava comentando um pouquinho antes aqui com eles também que a gente tem uma questão, quando a gente entra em temas de diversidade, a gente tem uma questão, falando de Brasil, que ela é social e sim, existe uma responsabilidade de todos, inclusive da instituição privada em tudo isso. A gente tem o nosso papel muito claro e a gente precisa atuar em questões sociais e não depender apenas de externos, apenas de terceiros. E as metas? Tem aí? O nosso 30, 40, 50? Aqui, ó. Tava contando aqui para eles as nossas metas de gênero, de trazermos mais mulheres para dentro da companhia, e são metas agressivas e muito claras. E, gente, isso aqui está no site da Schneider, tá? Se vocês entrarem lá e puxarem pelo relatório de sustentabilidade, isso aqui é claro e a gente atualiza a cada trimestre. Eu vou dar um pequeno testemunho que eu passei agora, recente, né, dentro da Schneider. Eu abri uma posição para uma pessoa da minha equipe para ser um gerente de uma das equipes de vendas que eu tenho. Pasmem, eu recebi 54 currículos e 3 eram mulheres. 3 currículos eram mulheres. Bom, eu vou resumir essa história. No final nós contratamos uma mulher, tá? Mas vejam como é difícil. Então, meu convite para todos nós, como sociedade, às vezes a gente vê uma posição sendo publicada para qualquer nível que seja, gente. E a gente se olha lá, começa a olhar os requisitos e falar, putz, esse aqui eu não cumpro, eu não vou aplicar para essa vaga. Não façam isso. Se apliquem para as vagas, porque eu costumo dizer que a gente vai ter uma diversidade real, concreta, não é simplesmente quando a gente contrata mais mulheres dentro das nossas companhias, mas é quando a gente publicar uma vaga e aparecer 50 pessoas concorrendo e 25 forem mulheres e 25 foram homens. Se isso acontecer, a gente chegou na diversidade. Aí a gente o ponto de partida é o mesmo para todo mundo. Aí a gente vai olhar as posições, olhar as pessoas. Então, se apliquem para as vagas. Exato, exatamente. E entrei em questões aqui com eles também, que normalmente dentro das instituições, quando a gente fala de cursos mais técnicos, a incidência, a presença de mulheres ela é mais reduzida. Mas elas existem, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto de destaque também é qual foi o nosso papel aqui enquanto Schneider, tá bom, entendo que esse o problema que a gente tem. A instituição não forma a quantidade, talvez, que a gente precisaria. Então, o que a gente, enquanto empresa, precisa fazer? Eu preciso, então, abrir esse pré-requisito? Então, ao invés de... Eu preciso realmente exigir que para esse cargo, para executar essa função, precisa ser um engenheiro eletricista? Então, foi essa mudança mesmo de mentalidade que a gente foi trabalhando ao longo dos anos para que a gente conseguisse de verdade abrir esse leque e ter até pessoas mais diversas dentro da companhia com pontos de vista diferentes, acrescentando cada vez mais, trazendo culturas distintas. E é assim que a gente chega na inovação, não é mesmo, senhor Regis? Exatamente.
Cadê aquele slide bem bacana? Eu não sei se vocês estavam na palestra onde o Marcos Matias abriu o evento hoje. Vocês se lembram, quem se lembra dele ter comentado que a Schneider está dentro das 50 maiores empresas que mais inovam no mundo, de acordo com o BCG? Vocês ouviram isso lá? Vocês sabem quem mais está entre essas 50? Ah, eu dei spoiler. Pode aí, pode pôr. Olha aí, ó. Olha quem mais está nesse grupo de seleto das 50 empresas que mais inovam no mundo. Essa aqui é trivial, todo mundo diria essa, né? Essa também, né? Uhum. Talvez essa também, né? Essa aqui que é dona do Google também, né? Aqui também, né? E aqui? Nós estamos lá. Nós fazemos parte do grupo das 50 empresas que mais inovam no mundo. O grupo é atualizado todos os anos. A Schneider faz parte desse grupo. O que eu estou dizendo para vocês? Depois, se tiver a oportunidade, passa pelos hubs. Vocês vão ver muitas das tecnologias que a gente está trazendo que são pioneiras no mundo, não é só no Brasil. Passem depois, tenham curiosidade de passar do lado de um robozinho que está se mexendo ali. Aquele robô é um robô colaborativo para fazer N tarefas diferentes dentro da indústria, porque a maior preocupação que se tinha há poucos anos atrás com a robótica, né, com o advento da robótica dentro das indústrias, era o ser humano. Eu tinha que criar uma célula de proteção para ninguém chegar perto do robô, porque o robô executava a tarefa dele, cara. Se tiver alguém no meio ou não. Se tiver um braço no meio, ele corta o braço e continua executando a tarefa dele, ele não quer saber. Aquele robozinho não é assim. Aquele robozinho, ele é um robô colaborativo. Ele identifica se tem um ser humano por perto, se tem algo por perto que possa causar algum problema. Então agora a gente está trazendo a máquina mais perto do ser humano. Isso é uma inovação. A Schneider desenvolveu, a Schneider tem esse produto. Em várias áreas a gente está desenvolvendo e está trazendo mais inovação. A Schneider é uma empresa inovadora na área de software. A Schneider é uma empresa inovadora na área de sustentabilidade, de gestão energética. Nós aplicamos essas tecnologias dentro da nossa casa. A Schneider já atingiu os principais índices de sustentabilidade 2 anos antes do previsto pelos fóruns internacionais. Por quê? Porque a gente leva isso a sério. Porque as tecnologias que vocês estão vendo ali fora, a gente não está ali só vendendo elas para a indústria. A gente aplica na nossa indústria, a gente aplica dentro de casa também. Para ter isso aqui, para estar nesse grupo, não tem jeito de estar aí se não tiver diversidade. Com certeza. Só uma parcela da sociedade não chegaria em soluções inovadoras. A gente precisa ter todo mundo. A gente precisa contar com vocês. E aí, a gente chega aqui no ponto que queríamos dividir com vocês. E se vocês estiveram também na plenária de abertura, falamos ali sobre quais são as habilidades que a gente busca nos novos profissionais, o que a gente hoje, até para entrar na Schneider, ali na nossa porta de entrada, com um cargo de estágio, ou dentro de uma posição de trainee, se você já estiver se formando, ou para as nossas posições profissionais para depois de formado, o que a gente busca? O que efetivamente a gente está olhando em cada um de vocês para falar, você está sendo contratado para a Schneider Electric hoje? Quando a gente faz entrevista, né, Samira, com as pessoas, aqui tem uma pessoa que contrata, tá? Foi ela que me contratou, tá? Eu estou aqui por causa dela. Uma das pessoas por onde eu passei foi ela, tá? Quando a gente entrevista pessoas dentro do mercado, né, o que a gente busca? Né, vocês que estão se preparando para chegar, para entrar no mercado de trabalho, buscando posições, né? O que nós buscamos, né? O que eu busco quando eu faço entrevistas? É difícil eu passar uma semana sem entrevistar alguém. A gente está sempre conversando com as pessoas e entrevistando. O que eu procuro fazer? Eu procuro buscar atitude. Para mim isso é fundamental. O currículo bonito, o currículo bacana, bem feito, uma universidade boa ou não, cara, é super legal. Mas atitude. O que é atitude? Né? Como é que a gente consegue transcrever isso em algo prático? Né? Eu faço perguntas nas entrevistas buscando saber como você agiu em determinada situação. Quando eu faço perguntas para as pessoas, eu não quero saber
só o lado bonito da situação. Ah, eu atingi um super nota na faculdade. Cara, você teve alguma situação de conflito com colegas? Por quem aqui não teve? Levanta a mão para mim quem já sofreu bullying. Eu já. Várias vezes. Como é que você agiu com isso? É isso que eu quero saber. Todo mundo sofre com isso. Eu estava tendo essa conversa hoje pela manhã cedinho com a minha esposa. Nós temos uma filha de 13 anos de idade. Pasmem, ela está sofrendo bullying na escola. Ah, só ela. Apenas. Mais ninguém. Nunca. E nós dois estávamos discutindo, eu e minha esposa, o que fazer? Cara, eu confesso para você que como pai, o meu impulso é, cara, eu vou lá na escola. Eu vou lá, eu resolver esse negócio. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não posso interferir na vida dela e resolver isso para ela. Então, qual que é o nosso papel como pais hoje para ela, eu e minha esposa? A gente está preparando ela para sentir essas emoções, porque elas existem e vão existir para o resto da vida. Mas o que fazer com essa emoção dentro de mim? Quando eu ouço algo que me incomoda, o que eu faço com isso? O único controle que eu tenho é sobre mim mesmo. Não adianta eu reagir a isso. Eu não vou mudar o que a pessoa pensa de mim. Então, esse é o meu desafio que eu estou vivendo hoje. Mas essa é a atitude que eu quero que ela tenha. Sim. Como é que ela lida com os próprios sentimentos, com as adversidades, com os problemas, com as dificuldades de relacionamento? É isso que eu busco numa entrevista. E você entrou num ponto super interessante. Porque o público que está aqui é de estudante. Né? Quando a sua grande maioria que a gente trouxe, muito provavelmente ainda não teve uma primeira experiência profissional. E quando a gente fala, o que eu busco, né? Então, de habilidade numa pessoa, eles falam, mas eu nem tenho experiência. Cara, desapega disso. Será que não tem? Não, será mas que quando a digo gente de está experiência então, profissional, será que quando a gente está sabe? buscando atitude, será que vocês não têm experiência? É aí porque vocês não precisam passaram olhar. por conflito nenhum na vida? É a experiência para, além de ter uma experiência dentro de uma instituição privada, né? Vocês têm experiência de vida, vocês têm experiência da instituição onde vocês estudam, de grupos que vocês participam, de trabalho que foi feito na escola ou na faculdade, e tudo isso conta, galera. E tudo isso conta. É essa atitude que a gente quer ver naquele momento da entrevista, naqueles 30, 40 minutos que vocês têm ali para se mostrar por inteiro. Confie em vocês. Acho que o ponto é, tenham atitude, confiem em vocês. Confia que você tem sim experiência. Experiência é lidar com gente. Você faz isso desde que você nasceu. Só. Então, confie em vocês. Pode mostrar essa atitude, que é isso que a gente quer ver. Exatamente. Eu acho que esse é o recado principal para vocês, assim, quando a gente fala de diversidade, seja qual for a diversidade, tá? Nós queremos todas, porque a sociedade é assim. Eu vou dizer para vocês uma coisa que é a natureza ensina para nós e a gente é que não enxerga, né? Vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa floresta? Qualquer uma. Um mato que seja. Vocês já olharam a quantidade de espécies diferentes que tem no chão, na árvore? E eu estou dizendo de plantas, de animais, de tudo que vocês possam imaginar. Vocês já prestaram atenção naquilo? E aquilo convive, não convive? Você acha que não tem conflito? Não tem uns querendo matar os outros ali? O tempo todo. Convivem bem, não convivem? Vocês já tiveram a oportunidade de entrar dentro de uma floresta artificial? O que é uma floresta artificial? Vocês já passaram na rodovia dos Bandeirantes, na rodovia Anguera, e viram aquelas grandes plantações de pinheiros que são para você derrubar e fazer depois para a indústria de papel? Vocês já viram que tem só pinheiros plantados? Chega a ser bonito, são todos organizadinhos, um do lado do outro. Já viram aquilo? Sim. Vocês já tiveram a oportunidade de entrar dentro daquela floresta? Façam isso e olhem para o chão. O chão é seco. O chão não tem vegetação rasteira. O chão não tem vida. Por quê? Porque aquilo lá é a floresta de uma espécie só. Lá não tem diversidade. Lá só tem o pinheiro. Você planta um monte de pinheiros, é necessário, precisa.
e ele está ali simplesmente para ser derrubado, e a escolha de ser um pinheiro é porque uma árvore cresce rápido, eu derrubo ela tem fibra, tem celulose, eu faço papel depois para que a gente possa escrever, mas olha para o chão, olha para o caule dos pinheiros, não tem outras espécies vivendo ali, não tem plantas rasteiras, não tem diversidade, é feio, é seco, é pobre, porque é o lugar que tem uma espécie só. A nossa sociedade é linda, é bonita porque tem várias espécies. E isso precisa estar dentro das empresas. Só assim a gente vai ter uma floresta viva, rica, se a gente tiver diversidade. Senão a gente vai ser uma empresa de floresta de pinheiros. Exatamente. Ótimo exemplo. E é isso, gente. Super obrigada pela presença de todos. Espero que o recado, ainda que tenha sido super rapidinho, a gente tenha conseguido passar com clareza. A gente vai estar aqui, né? O Regis vai estar aí circulando em toda a feira, pelos estandes. Eu, novamente, dizendo, estarei ali no stand de people, de pessoas. Passem lá quem não tiver passado ainda, que a gente troca uma ideia. Conversem conosco, estamos aqui. Obrigado, Obrigada. pessoal.